Paz pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado comigo aqui no meu devocional e eu espero que essa palavra possa abençoar vocês também. Aqui em Gênesis 14, eu vou ler 2 versículos com vocês. É o versículo 18 e o versículo 19, que fala assim, ó. Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra e o rei de Sodoma estava indo para ir de encontro com Abraão. Só que antes do rei de Sodoma ir em encontro com Abraão, chegou um rei. A Bíblia fala que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Esse rei, ele chegou antes do rei de Sodoma. Este é Melquisedeque. Então a gente vai ler aqui o versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eu vou ler de novo o versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, presta atenção, trouxe pão e vinho. Irmãos, eu lendo essa passagem aqui, Deus ele colocou muito forte no meu coração que o mundo ele tem muitas ofertas para nos dar. O rei de Sodoma, a Bíblia fala aqui mais para frente, que ele fez muitas ofertas para Abraão. Ele fez ofertas de bens, ofertas de coisas valiosas. Mas a Bíblia representa, né, esse Melquisedeque, ele representa o próprio Deus. E o que Deus ele nos oferece? O mundo ele nos oferece tanta coisa, mas o que Deus nos oferece? Deus nos oferece isso, pão e vinho. E a gente sabe que pão e vinho representa algo muito especial no Novo Testamento. Pão e vinho no Novo Testamento quer dizer a carne e o sangue de Jesus. Na última ceia, Jesus ele se reúne com seus discípulos e ele diz: tomai e comei, e ele rasga o pão, e ele dá o pão para os discípulos. E com o vinho ele fala: tomai e bebei, pois este é o Novo Testamento do meu sangue. Esse é o Novo Testamento, que é a carne de Jesus, que foi rasgada na cruz, e o seu sangue, que foi derramado também na cruz. E essa é a melhor oferta que alguém pode fazer por outra pessoa. E foi essa oferta que Deus fez por mim, que Deus fez por você. Não foi uma oferta como o rei de Sodoma, que ofereceu bens, que ofereceu riqueza, que ofereceu tantas coisas do mundo. Mas Deus, ele ofereceu algo muito maior, que é Ele mesmo. Deus, ele se ofereceu, ele ofereceu o seu próprio filho. E essa é a oferta que Deus, ele fez. E esse é o convite que ele faz. Jesus, em uma das cartas do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, fala assim: Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E essa última parte é muito importante. Entrarei em sua casa, eu cearei com ele, e ele comigo. Isso, irmãos, isso tem um toque de intimidade muito forte. Porque Jesus, ele pode simplesmente entrar na sua casa, te dar pão, te dar vinho, e você come. Mas não é assim. Ele fala: eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o mesmo pão eu vou comer, mas Jesus vai comer. O mesmo vinho que eu vou tomar, Jesus vai tomar. E isso é o convite que Jesus faz. Por isso que ele fala em Lucas 9:23. Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que é esse tomar a sua cruz? É tomar o mesmo cálice que Jesus. Paulo, ele fala para Timóteo sofrer com ele os sofrimentos de Cristo. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo, sofre comigo, porque eu estou sofrendo por Cristo. Cristo sofreu, Paulo sofreu. Paulo convida Timóteo a sofrer e convida a igreja a sofrer. Porque esse é o cálice que Jesus tomou. E a gente tem que tomar o mesmo cálice de Jesus. Mas lá na glória, Jesus, ele tem uma coroa. E a Bíblia diz que o mesmo cálice de sofrimento que hoje a gente toma, a gente vai tomar lá na glória, que é uma coroa. E essa é a nossa esperança. E isso é o que Deus falou comigo no meu devocional, que o Senhor, ele não nos chama para um lugar distante. Ele não é um Deus distante. Mas a Bíblia fala em Atos 17, quando Paulo está em Éfeso, pregando, e ele fala sobre o Deus desconhecido. Ele fala que o Senhor está perto. Em Filipenses ele fala assim:
alegrai-vos, alegrai-vos. Ele fala 2 vezes. Ele fala, o Senhor está perto. Porque num lugar em que eu tô numa mesa e alguém me oferece pão, ele estica a mão e a mão dele consegue chegar aqui e me dar um pão. Porque ele tá perto de mim. Eu consigo ver. Os meus olhos veem o Mestre. E esse é o maior privilégio do mundo. E quando a gente senta na mesa com Jesus, os nossos olhos se abrem. Em Lucas 24, a Bíblia diz que aqueles discípulos que estavam totalmente abalados, totalmente com a sua esperança lá embaixo, eles encontram um homem no meio do caminho. Esse homem vai até a casa deles, entra na mesa. Nessa mesa tem pão e vinho. Igual aqui em Gênesis 14, que o rei Melquisedeque trouxe pão e vinho. E no caminho de Emaús, Jesus entra na casa desses 2 discípulos, dá pão e vinho. E na hora que Jesus abençoa o pão e parte o pão, entrega o pão, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram e viram que era Jesus na frente deles. E essa é a maior bênção que a gente pode ter. É ver Jesus na nossa frente. É poder sentar com Ele, poder conhecer quem Jesus é e segui-lo. Amém? Espero que tenha abençoado vocês.